Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, Canção Nova! Que alegria estar unido a cada um de vocês que veio à Cachoeira Paulista, aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais e também pela TV. Me unir a vocês para louvar ao Senhor, para exaltar o seu nome. E hoje coube a mim pregar um tema que chama muita atenção, porque o Papa Emérito Bento XVI, quando ele estava exercendo o seu pontificado, e na terceira visita dele para a Alemanha, sua terra natal, ele deixou uma palavra que dizia que estava sintetizando a vida dele naquela ocasião. Ele dizia: onde há Deus, há futuro. Pode repetir comigo: onde há Deus, há futuro. O tema da nossa pregação agora é esse: onde há Deus, há futuro feliz. Só que aí, quando a gente começa a pensar no futuro, é difícil a gente não se esquecer de que muitos têm se amedrontado do futuro. Muitos têm medo daquilo que está por vir. Muitos são os que têm se aterrorizado com o dia de amanhã. E aí o Senhor, através desta palavra profética, Ele está querendo nos livrar de todos os temores, amém? O Senhor quer nos livrar de todos os temores. Por quê? Porque a nós não foi dado um espírito de escravos para nós recairmos no medo, de São Paulo, mas nos foi dado um espírito de filhos adotivos, que nos faz clamar: Abba, Pai. Por isso, meus irmãos, essa palavra agora, ela quer exorcizar, quer lançar fora, quer destruir em nós o medo. Para quê? Para que possamos nos lançar para frente de forma destemida, corajosa. Muitas vezes nós pedimos a Deus paz, e nós vamos entender que a paz bíblica, ela não é ausência de guerra, mas a paz, ela é uma coragem. A paz, ela é uma destreza, é uma força, é um ímpeto, é um impulso. Porque a paz que Jesus vem nos dar, em nada tem de semelhante ao que o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz de sossego. Propõe, né? O mundo nunca consegue dar. Ele propõe a paz como um sossego, como a ausência de conflitos. Mas essa paz é uma utopia, não existe. Agora, a paz do Senhor faz com que nós tenhamos as nossas mãos adestradas para o combate. Quem aqui tem combatido? Quem aqui tem levado uma vida de combate? O bom combate. Muito bem, glória a Deus. Então, a vida do cristão é uma vida de combate. E muitas vezes somos tentados o quê? A nos dar por vencidos. Nós deixamos o cansaço nos tomar, nos envolver de um modo que a gente termina abaixando a guarda. A gente abaixa a guarda e não prosseguimos. Quantos são os que ficaram pelo caminho? Mas deixa eu dizer uma coisa a você que está aqui, ou que está nos acompanhando pelas redes sociais e a TV Canção Nova. Você, meu irmão, minha irmã, você é um eleito, você é uma escolhida. Antes mesmo da sua existência, Deus, Ele te conhecia e Ele te chamava já pelo
nome. Significa que antes mesmo de você ser concebida no ventre da sua mãe, Deus já havia te vocacionado. E quando nós conhecemos a nossa vocação, quando nós conhecemos o nosso chamamento, a gente prossegue. Fica pelo meio do caminho aquele que desconhece, ignora a sua vocação, o seu chamado. E nós somos chamados por Deus a sermos seus filhos. Olha, ultimamente os papas, eles têm insistido muito em dizer que há muitos batizados não evangelizados. Ou seja, há muitos batizados vivendo como pagãos. Há muitos batizados que desconhecem que são filhos, que ainda não descobriram a Deus por Pai e vivem uma orfandade. Vivem neste mundo como se não tivesse em quem eles pudessem se apoiar, como se não tivessem ninguém por eles, eles estivessem aqui sozinhos, e por isso terminam levando a vida neste mundo a se arrastar nas inquietações, nas aflições, nas angústias, nas inúmeras preocupações. Eu queria convidar você a pegar o texto bíblico, Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Cosme dizia ainda há pouco, sobre o meu nome, Padre Fábio de Melo Gonçalves. Deixa eu contar para vocês, enquanto vocês estão procurando aí o texto bíblico, para aqueles que já encontraram. Uma vez eu fui fazer uma missão com a Canção Nova, lá no Rio Grande do Sul, junto com a profecia do avivamento. E lá, depois de eu celebrar a missa, as pessoas vieram muito carinhosamente me cumprimentar, e não poucas pessoas diziam: Padre, eu acompanho o seu programa de direção espiritual, não perco um. Eu dizia: olha, mas eu não sou o Padre Fábio de Melo mineiro, eu sou o Padre Fábio de Melo carioca. E teve uma senhorinha, alguns compreendiam, mas eu me recordo de uma senhorinha muito afetuosa, que diz assim: não, padre, é o senhor sim, eu não perco um dia. Eu falei: mas eu estou dizendo, não sou eu. É sim, padre. Deixa eu tirar uma foto com o senhor para mostrar para minha irmã. Eu falei: tá bom, irmã. E tirei a foto com ela. Bem, eu sou o Padre Fábio de Melo Gonçalves, sou carioca, sou natural do Rio de Janeiro, estou pároco na igreja de Santa Terezinha, em Seropédica, município do estado do Rio, próximo à Universidade Federal Rural. Bem, meus irmãos, alguns já me falaram assim: padre, por que você não só se apresenta como Fábio Gonçalves? Que aí de repente evita um pouco essas confusões. Mas vejam, desde o tempo de escola, eu sou chamado de Fábio de Melo, porque eu acredito que eu tenho 40 anos de idade. Eu acredito que as mães naquela época lá dos anos 79, anos 78, batizaram muitos filhos com o nome de Fábio. E aí, na minha sala, só para vocês terem uma ideia, no seminário, só na sala, não no seminário todo, éramos 5 Fábios. Daí, algumas pessoas nem sequer sabiam que o meu nome era Fábio, porque me chamavam pelo sobrenome, de Melo. Inclusive, ainda há pouco, os irmãos aqui consagrados da comunidade Canção Nova perguntaram assim: padre, como é o seu Instagram? Aí eu falei: Jim Elo. Aí ele falou assim: seu apelido é Jim? Eu falei: não, é de Melo. Então assim, de Melo me acompanha muito, esse nome. É muito difícil hoje em dia a gente se separar dele. Eu dizia para vocês pegarem aí Mateus
capítulo 6, versículo do 27 ao 34. 25 ao 34. Diz aqui o Senhor: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que havereis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olha, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. E no entanto eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios, são os pagãos que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia e dá uma salva de palmas para ela. A palavra do Senhor que nos salva, nos liberta, nos cura. Vejam, meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje vai falar: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o futuro, não vos preocupeis com o que ireis comer, com o que ireis vestir, com o que ireis beber. Estas coisas se preocupam os pagãos, ou seja, aqueles que ainda não descobriram a Deus por Pai, aqueles que pensam serem órfãos, que não tem ninguém por eles, e por isso tem que se virar. Você não tem que se virar, porque você é alvo do amor de Deus, e tem descoberto isso todos os dias, amém? E é importante, meus irmãos, que nós que temos descoberto isso todos os dias, levemos outros também a conhecer. Há muitos filhos de Deus vivendo uma orfandade, uma esterilidade. Pessoas estão adoecendo, porque a preocupação tem adoecido, não é verdade? Quem aqui não conhece alguém que tem padecido de ansiedade? Levanta a mão. Quem aqui conhece? Quando não, alguns mesmos que levantam a mão estão passando por isso. Uma inquietação, uma aflição, um medo exagerado. É bem claro que o medo e a ansiedade é algo natural ao homem. Porém, quando fica com seus excessos, leva o homem a adoecer. Muitas vezes o medo, ele é reflexo de uma autodefesa. Muitas vezes a ansiedade é como que uma expectativa. Mas quando isso se torna repetido, quando isso leva a uma aflição, quando isso leva a uma preocupação desmedida, a uma angústia, é muito importante, meus irmãos e irmãs, que a gente deixe a luz acender. Uma luz que nos leve a maior confiança no Senhor, a fazer como Santa Teresinha, que diante do futuro, ela nos ensina o quê? A se abandonar à providência de Deus. Nas mãos de Deus está a nossa confiança, nele depositar toda a nossa confiança e não
cairmos preocupados, inquietos e aflitos e angustiados, como quem pensa que está aqui, neste mundo, jogado às traças, ao acaso. Não, o Senhor é a tua proteção, o Senhor é o teu amparo, o Senhor é a tua consolação, o Senhor é a tua inspiração. Amém? Veja, meus irmãos, a gente tem visto que a ansiedade, ela tem adoecido a muitas pessoas, até mais do que a própria depressão. E a ansiedade tem levado muitos também à depressão. Essa preocupação excessiva com o futuro, que não abandona a pessoa, muitas vezes ela se sente impotente. E aí, nessa impotência, porque ela não consegue se desvencilhar dessa preocupação, o que acontece com ela? Ela perde o sono, ela perde muitas vezes o apetite, ela entra nos níveis elevados de estresse, ataques de pânico, batimento acelerado cardíaco, o que leva depois a outras situações ainda mais complexas. E aí a pessoa, diante de toda essa complexidade, ela muitas vezes vai buscar um bem-estar. Ela vai buscar o quê? Ela vai buscar uma compensação. Tem uma passagem bíblica que me chama muita atenção, que diz assim: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. E eu penso, meus irmãos, que o ressentimento, a mágoa e também a tristeza e a depressão é uma ocasião que nos deixa vulneráveis à ação de Satanás, nos deixam vulneráveis à ação do demônio. E muitas vezes, diante dessas aflições, angústias, preocupações, a gente busca prazer. E aí o problema todo é quando a gente se instala nesse prazer e a gente começa a buscar nele a salvação da nossa situação. E a gente então vai conhecer o quê? As compulsões. Tem pessoas que, diante da ansiedade, vão desenvolver o quê? A compulsão de comer. Comem, 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 mas nunca se sentem saciadas. Procuram também na bebida alcoólica essa compensação, esse bem-estar, como se isso pudesse solucionar aquilo de que ela tem se preocupado, aquilo que tem esgotado as suas forças, aquilo que tem lhe tirado a paz. Alguns perdem o sono, outros têm um sono em demasia. Vamos ver também pessoas que começam a desenvolver escoriações na pele, elas começam a se coçar, a fazer esse atrito da unha com a pele, fazendo umas escoriações. Isso a gente chama de dermatilomania. E eu desenvolvi isso. Daqui a pouco eu dou meu testemunho para vocês. Temos também pessoas que vão procurar nas compras, né? Geralmente essa compulsão, ela não escolhe não, ela pega criança, pega adolescente, pega jovem, pega homem, pega mulher. Mas ninguém compreende tanto bem isso quanto a mulher, não é? Uma vez um paroquiano veio falar para mim assim: padre, por favor, conversa aqui com a minha esposa, porque eu nem sei se ela é ser humano, ela parece uma centopeia, porque está cheio de sapato lá em casa. Tem sapato que ela comprou, não vestiu ainda, não calçou, já comprou outro. Veja, meus irmãos e irmãs, como é importante a gente estar atento, porque às vezes vamos buscar nas compras, compramos e sentimos um prazer. É bem verdade que as compras dão um prazer, porém não preenche o vazio, não é resposta a essa ansiedade. Só Jesus é resposta à ansiedade. E Santa Teresinha vai falar que só a confiança em Jesus é que pode tirar essa intranquilidade que se instala muitas vezes no nosso coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar a você a identificar
quanto a ansiedade tem levado muitos a compensações, levado muitos a essas compulsões, como também do próprio sexo. Pessoas que enveredam por um caminho de promiscuidade muito grande. Tem também as pessoas que ficam roendo as unhas e tem isso como algo natural. Não, é porque está grande mesmo. Mas elas não se sujeitam que alguém as corte, porque elas sentem prazer em roer as unhas. Dá uma olhadinha aí na unha da pessoa que está do seu lado, vê aí, vamos verificar. Vamos fazer um diagnóstico para ver se essa pessoa é ansiosa. É bem verdade, irmãos, que nem todo mundo que sofre de ansiedade rói as unhas. Nem todo mundo que sofre de ansiedade desenvolve compulsões. Mas olha, quase sempre andam muito juntas. Tem alguém aí que rói as unhas? Quem vai se não denuncia o irmão não, tá? Mas você pode se denunciar. Padre, eu, padre, fico ansioso, fico com medo, estou logo roendo. Há outros que começam a arrancar os cabelos. Os que estão carecas não é porque arrancaram não, né? Caiu natural. Vejam, meus irmãos, em Eclesiastes capítulo 31, versículo 2, você não precisa pegar não, pode anotar para depois você olhar. Eclesiastes capítulo 31, versículo 2 diz assim: as preocupações do dia não deixam dormir, doença grave afasta o sono. Olha, a Bíblia está nos dizendo que as preocupações do dia roubam o nosso descanso, e isso pode nos adoecer. A gente vê, meus irmãos, que a velocidade acelerada em que o mundo globalizado funciona acaba afetando de maneira negativa a vida de muitas pessoas. Hoje uma das grandes compulsões é a internet, são as redes sociais. A pessoa se refugia ali no celular, se refugia nos jogos eletrônicos também. Parece que está tudo normal, a gente lida isso com muita naturalidade. Mas isso tudo, essas compulsões todas, está afetando a nossa vida afetiva, está atingindo a nossa vida social, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica e até a nossa intimidade com Deus. Essas compulsões muitas vezes têm tirado o tempo de Deus da nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer que a nós não foi dado um espírito de escravos para que a gente possa recorrer a essas coisas e a elas se submeter, nos deixar por elas acorrentar. Por isso eu profetizo que nesta tarde o Senhor está libertando muitas pessoas da ansiedade, do medo, de aflições, de preocupações desmedidas. Eu profetizo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas pessoas serão libertas nesse acampamento de compulsões que as têm escravizado, que as têm atormentado, levando-as a levarem uma vida a se arrastar. O Senhor agora está erguendo pessoas, o Senhor está levantando suas cabeças para uma vida de liberdade, para uma vida de filho e de filha de Deus. O Senhor está revelando mais uma vez a tua identidade. Tu não és escravo, és filho, filho adotivo, filho muito amado. Filho adotivo significa filho escolhido, filho eleito. Por isso eu profetizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas que estão paralisadas, pessoas que não conseguem progredir com suas vidas, pessoas que não conseguem se desenvolver na intimidade com o Senhor, não obstante todo esforço, não obstante todo empenho, pessoas que têm se arrastado para irem à igreja, para receber os sacramentos, pessoas que dia após dia têm desanimado, têm vivido um declínio na sua vida espiritual. O Senhor agora envia o seu Espírito, e o seu Espírito em plenitude, para que aqueles que estão enfermos recuperem a saúde, para aqueles que estão tristes sejam revestidos de uma alegria
que não está sujeita às circunstâncias, uma alegria que os torna corajosos, uma alegria que os torna destemidos, uma alegria que os torna pessoas cheias de paz, de serenidade e que sabem lidar com as dificuldades, com muita confiança de que ao final Deus sempre triunfará. Você que está comigo pode levantar a sua mão direita e dizer: eu tomo posse desta profecia que está sendo liberada sobre a minha vida e sobre a minha casa. O Espírito Santo é o meu guia, é a fonte da verdadeira alegria, porque os homens podem fazer festa, euforia, mas a alegria, ela só vem do Senhor. E é desta alegria de que a minha vida e a de minha casa tem necessidade. E a esta alegria eu me abro, porque ela não me aliena. Essa alegria não me anestesia. Essa alegria me faz forte, me faz guerreiro, me faz valente, me faz cheio de paz, mesmo nas situações, nas circunstâncias adversas. Por isso eu afirmo que eu estou auxiliado por São Miguel Arcanjo e a bem-aventurada Virgem Maria. Nenhum exército poderá contra mim, nada tirará a minha paz, a minha tranquilidade, porque eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. Amém. Eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, que muitos de nós corremos o perigo de não usufruir do que Deus está fazendo hoje, porque sempre estamos na expectativa do que Deus vai fazer amanhã. Isso é um perigo muito grande. A gente deixar de desfrutar o que Deus está fazendo para nós hoje, o que está fluindo de Deus para nós hoje, porque ficamos numa expectativa muito grande daquilo que virá amanhã. É como que nós desprezássemos a mesa que Deus arrumou, o banquete que Ele arrumou hoje, e tivéssemos voltados apenas por aquilo que Ele vai colocar na nossa mesa só amanhã. A ansiedade faz isso, o medo do futuro faz isso. A gente fica numa expectativa, existe uma expectativa boa. Essa expectativa boa, ela não nos aliena. Essa expectativa boa não nos desinstala da realidade. Não, eu estou aqui, ó. Eu estou ligado aqui. Essa é a expectativa boa. E eu posso me maravilhar com o que vem pela frente. Agora existe aquilo, meus irmãos, que nos rouba o presente. Já parou para pensar que aquilo que antes era um futuro desejado está sendo hoje, só que você não está aqui presente? Já parou para pensar que um futuro muito desejado, trabalhado por você, construído por você, agraciado por Deus, hoje está diante de você? E isso de repente não é o suficiente, porque você está projetado lá para o que ainda vai vir e nem sabe se virá. Esperar por um futuro que nunca vai acontecer é muito frustrante. Quanto esperar por um futuro que, quando chegar, não vai nos encontrar presentes. Já parou para pensar que há coisas que você está vivendo hoje, que você desejou por amor, e talvez você pode estar usufruindo plenamente delas porque já está pensando no próximo? Eu queria convidar você a valorizar o maravilhoso agora. Existe um maravilhoso agora. Repete comigo: existe um maravilhoso agora. Deixa eu contar para vocês o maravilhoso agora. Você está na Canção Nova. Você está no acampamento Vem Louvar.
Esse é maravilhoso agora. Sabe, meus irmãos, eu quero lhes contar um testemunho. Tem uma passagem que diz muito a meu respeito. Acredito que de todos aqui. Essa passagem está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. E diz assim: Deus, Ele ergue do pó o desvalido, Ele levanta do lixo o pobre, para fazê-lo sentar entre os príncipes e herdar um trono glorioso. Eu não sei se você entendeu a passagem, mas eu vou pegar outra tradução para ficar um pouco mais claro. Diz: o Senhor levanta o pobre do pó, e desde o esterco. Vocês sabem o que é esterco? Pois bem, de lá o Senhor me tirou. Ele exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Eu acho que não é o bastante, né? Para alguns eu vou ter que desenhar. E veja, eu peguei uma terceira tradução bíblica nessa mesma passagem, que vai dizer: o Senhor levanta do pó o fraco. O Senhor levanta do pó o fraco, e do monturo o indigente, para os fazer assentar-se com os nobres, e colocá-los no lugar de honra. Sabe, o meu agora está sendo maravilhoso. O meu agora está sendo extraordinário. O meu agora está sendo incrível, sabe por quê? Porque eu era um desvalido, eu era um indigente, eu era um fraco. Eu sei do lixo de onde o Senhor me tirou, e por isso está aqui, entre os nobres de Deus, entre os seus príncipes e princesas. É uma maravilha, meus irmãos. Como é bom poder estar aqui. Você está olhando aqui o Fábio de Melo Gonçalves, de batina, consagrado pelo sacramento da ordem, mas na sua maioria não sabem do lixo e do esterco de onde o Senhor me tirou. De uma vida mesquinha, de uma vida medíocre, de uma vida vaidosa, de uma vida egoísta. E contra todos esses demônios eu ainda estou a lutar, amém? Eu ainda estou a lutar, mas eu ainda posso sentir o cheiro, o fedor. Só de fazer memória aqui, ao testemunhar a vocês de onde foi que o Senhor me tirou. E eu quero exaltar, porque agora caiu a corrente da minha consagração. Eu quero exaltar o nome da Santíssima Virgem Maria, porque é ela a responsável. Foi ela que foi lá no lixo e tirou esse indigente e me fez me assentar entre vocês, os escolhidos, os eleitos, os príncipes, as princesas, os guerreiros, as guerreiras, que já têm a guerra vencida pelo nome do Senhor. A Virgem Maria, agora eu faço parte da milícia da Imaculada. A Virgem Maria que foi lá e me tirou. Veja, meus irmãos e irmãs, eu sou o filho caçula de 5 irmãos. Sou o caçula. O meu pai é pernambucano, de Recife. A minha mãe é sergipana, de Aracaju. Os dois se conheceram dentro do avião, vindo morar no Rio de Janeiro. Ela morar com a família dela e ele vindo desbravar a cidade do Rio de Janeiro com a sua profissão. E aí trocaram bilhetes dentro do avião. Ele foi visitar minha mãe na casa da família, a tomou por namorada, se casou, teve os 5 filhos, do qual eu falei, sou caçula. E eu cresci ouvindo muito meu pai e minha mãe, aprovando e reprovando os meus irmãos. Então eles iam dizendo: olha, teu irmão Sérgio fez bem, porque fez assim. Olha, a tua irmã fez mal, porque... E aí eu fui crescendo ouvindo aquilo. Criou-se em mim uma expectativa muito grande de corresponder aos meus pais. Então,
eu tentava moldar a minha vida de acordo com a expectativa do meu pai e da minha mãe, a fazerem tudo à vontade deles. E com isso eu me tornei um mentiroso dentro de casa. Me tornei um vaidoso, um que se sentia melhor do que os outros. Porque eu era paparicado não só pelos meus pais, mas também pelos meus próprios irmãos, dos quais muitas vezes eu me sentia deles superior. E por que, padre, você se sentia deles superior quando era criança? Porque muitas vezes eu ouvia do meu pai assim: Fabinho não vai errar desse jeito. Fabinho não, esse meu filho só vai trazer orgulho. E aí eu não queria desapontá-los. O pessoal fala que vida de caçula é fácil, mas não é não. É desafiador, se não tem um auxílio de Deus. Eu me deixei enveredar então por uma necessidade muito grande de chamar a atenção, de ser amado. E o problema, sabe o que? É que eu comecei a transferir isso para a rua. Então na rua eu queria também chamar a atenção, queria ser amado, eu queria ser o melhor. Então aquilo que sempre me propunha, eu estava ali sujeito a fazer. Me tornei um escravo, um mendigo de amor, um mendigo de atenção, um mendigo de notoriedade. Eu entrei no seminário com 16 anos de idade. Fiquei 8 anos no seminário. E depois eu abandonei o seminário. Sabe por que eu abandonei? Porque do lado do seminário levantaram uma grande unidade universitária. E eu passava perto dessa universidade e via os jovens rindo, gargalhando, se alcoolizando. Eu via os jovens namorando, com roupas indecentes, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque eu comecei a pensar: eu não tenho essa alegria que eles têm. Eu comecei a julgar que a alegria que o Senhor vinha me dando não era suficiente. Eu queria aquela alegria ali, quando depois, só mais tarde, eu vinha descobrir que não se tratava de uma alegria que vinha de dentro. Era uma alegria rasa, era uma euforia. E sabe, eu fiquei emblomando 1 ano no seminário. Não demorou muito, eu saí do seminário. E eu saí com um sentimento, sabe, de que muito ansioso, eu saí muito ansioso. Foi nessa ocasião que eu começava a me coçar, coçava o corpo inteiro. Porque eu pensava assim: Deus roubou minha juventude, eu agora tenho que ganhar o mundo. Eu tenho que ganhar o mundo. Eu quero ser feliz, eu quero ser alegre. E eu sempre entendi ali naquele momento que a minha alegria deveria ser essa euforia, esse carnaval. E vocês sabem onde eu fui parar? Na apoteose. Eu fui desfilar numa das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro. Apareci lá no dia do ensaio. E aí o coreógrafo, que é responsável pelos carros alegóricos, foi olhando as pessoas. E aí ele perguntou: qual o seu nome? Eu falei: Fábio. Fábio de quê? De Melo, porque também lá estava cheio de Fábio, né? Fábio, tem Fábio aqui? Levanta a mão, Fábio. Olha só, sempre tem, Fábio tem muito, glória a Deus. E aí, Fábio de quê? Fábio de Melo. Pois bem, Fábio, eu tinha ido direto do trabalho, já não estava no seminário. Eu fui de social. Falei: olha, você vai desfilar no carro alegórico número tal. A sua fantasia, anotem aí, vai ser de padre. Gente, o enredo da escola de samba falava sobre a evangelização dos jesuítas. O homem não me conhecia. Primeira vez que eu vou numa escola de samba, vou lá no barracão. Cara, você, coloquem ele lá no carro com a fantasia de padre. Vocês acham que eu gostei? Não, não gostei. Eu fiquei com muita raiva. Eu falei: Deus, me esquece, Deus. Me esquece, me abandona. Para de me perseguir. E eu fugi muito, meus irmãos, desse futuro feliz. Deus, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de conceber no ventre da minha mãe, Ele havia me pensado padre. E eu estava fugindo desse futuro feliz.
Eu conversei com alguns, eu não conhecia muita gente na escola de samba. Eu cheguei lá na escola de samba assim, de encherido, porque como eu falei para vocês, eu queria ganhar a vida a qualquer custo. E Jesus, ele já havia nos alertado, né? Quem procura ganhar a vida vai perdê-la, mas aquele que a pede por amor a mim, ao evangelho, vai ganhá-la. E aí, meus irmãos, passado 2 semanas, eu levei roupa para trocar, porque o ensaio me fez suar muito. Eu fiquei aquela roupa social toda suada. Então eu levei na mochila uma roupa para trocar, fui para o ensaio. E aí o coreógrafo passou por mim e falou assim: ei, você, aonde foi que eu te coloquei? Eu falei: você me colocou no carro número tal, de padre. Ele: não, tá faltando índio. Você agora vai ser índio. O que vocês acham? Eu gostei ou não? Sim. De padre a índio. Eu falei: agora sim. E aí eu gostei, porque ia ser menos roupa. Mas ele falou assim: olha, vai ter que malhar mais o ombro e o braço, hein? Porque sabemos que muitas vezes tem aquela exposição de corpo, aquela sensualidade toda. E eu estava aberto a isso, eu queria isso. Vocês sabem, meus irmãos, que inclusive a Rede Globo fechou assim, ó, em mim, desfilando no carro alegórico. E não parou aí. Eu vou terminando esse testemunho dizendo a vocês que eu fui crescendo dentro da escola de samba. E eu falei: agora eu quero aprender a sambar. Eu quero aprender aquele gingado malandro. E eu fui, aprendi a sambar. E aí me disseram assim: olha, não sei se você prefere desfilar em carro alegórico, mas você tá sambando bem. Você pode vir como passista, perto da rainha de bateria. E eu falei: como dizer não? Ótimo. E eu fui passista dessa escola, do grupo especial, por um tempo, sambando, com aquela malandragem. E quando nós visitávamos outras escolas de samba para fazer um show de samba, não poucas pessoas falaram assim para mim: enquanto você sambava, eu via o malandro, uma entidade do candomblé. Veja, meu irmão, minha irmã, para onde a minha ansiedade, para onde a minha falta de confiança estava me levando? Para uma vida de muitos excessos, de promiscuidade, de sensualidade, de vaidade, de exposição, de falta de amor, de mediocridade. E eu ali querendo ser o centro das atenções. E o Senhor, Ele me tirou, porque eu pude ver que o mundo, embora faça festa, ele não podia dar aquilo de que meu coração estava reclamando. E meu coração, e o teu também, e daqueles que estão em casa, reclama por Deus. O nosso coração anseia por Deus. Por isso convido você a ficar de pé. Eu convido você a fechar os seus olhos, a levantar as suas mãos e a dizer: meu Pai do céu, eu não quero me esquecer jamais de que Tu me amas, de que eu não tenho razão para mendigar amor, quando Tu tens em abundância para me dar. Eu não quero chegar a esse estado em que precisou o Padre Fábio chegar antes de ser padre, para poder então ter um despertamento, de que o amor de que ele precisava era o seu. Permanece de olhos fechados, nós vamos cantar agora. E eu quero pedir que o Espírito Santo, ele seja derramado sobre todos vocês. E nesse derramamento o Espírito Santo venha livrar todos daquilo que ele me livrou, da orfandade. Que o Espírito Santo agora caia sobre o teu coração, dando a você uma alegria transbordante, uma alegria plena, que jamais o faça voltar à mendicância, a necessidade de chamar a atenção, a necessidade de se expor, a necessidade de
dele se afastar. Ele que é a fonte, Ele que é a verdadeira alegria, Ele que é o amor de que tanto temos anseio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.